Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva, assim você estará recebendo as nossas orações constantes. E não se esqueça de deixar o seu pedido de oração nos comentários. Amém? Vamos ao vídeo. Na palavra de hoje, o Senhor colocou no meu coração falar sobre alguns aspectos do perdão e a importância do perdão para uma alma curada. Nós sabemos que para algumas pessoas é mais fácil perdoar do que para outras. Algumas pessoas ficam muito marcadas. É uma questão até de temperamento mesmo, né? Geralmente os sanguíneos não ficam tanto tempo com mágoa, né? Eles conseguem liberar mais rápido. Os melancólicos já demoram mais a perdoar. Então depende um pouco do temperamento da pessoa. E é muito importante nós compreendermos, nós nos conhecermos, né? Qual é o nosso temperamento? Para que a gente saiba lidar melhor conosco. Nós sabemos que o nosso alvo é Cristo, né? Nosso alvo é evoluirmos e nos tornarmos como Cristo, como Jesus. Uma pessoa que é totalmente livre, que é cheio do Espírito Santo, mas é um processo e nós estamos no caminho, mas ainda não chegamos lá. Então é importante nós termos esse entendimento para que a gente saiba lidar conosco mesmo. Então eu vou trazer aqui para os irmãos algumas dicas práticas acerca do perdão. Muitas das feridas nas nossas almas é pela falta do tratamento do problema no momento em que ele ocorre. Quando nós caímos, por exemplo, machucamos o joelho e nós não colocamos o remédio, né? Aquela ferida ali, ela pode infeccionar, ela pode vir até a trazer problemas maiores. E o objetivo, nosso objetivo, é mantermos a nossa alma livre, curada. Por isso nós precisamos tratar os problemas de perdão, da falta de perdão que temos hoje relacionado ao passado e aprendermos a não guardar situações que nos feriram sem levá-las a Deus. Nós precisamos aprender a levar a Deus em oração o mais rápido possível aquela mágoa, aquela tristeza, o sentimento de injustiça dentro de nós. Porque quanto mais rápido eu for, menos estrago o sentimento de injustiça vai fazer em mim. Então é como aquele sentimento de injustiça fica dentro de nós e ele vai cavando mais fundo a raiva, até se tornar um ódio, até se tornar
coisas piores. Por quê? Infelizmente, as pessoas hoje, elas não pedem perdão. Não é verdade? Quantas pessoas a gente conhece que erram com a gente e pedem perdão? Nós temos que procurar, sempre que nós errarmos com alguém, né? Procurarmos corrigir o erro, pedirmos perdão, tentarmos corrigir a falha de alguma maneira. Porém, as pessoas não são assim. E não adianta, às vezes, a gente ficar esperando que isso aconteça para que a gente venha perdoar essas pessoas. Porque, na verdade, o perdão, quando eu libero o perdão, eu estou tirando as correntes de mim mesma. Quando alguém me fere, é como se alguém me desse uma corrente e aquela corrente me amarrasse. Mas quando eu libero o perdão, é como se eu quebrasse aquela corrente de mim mesma e aquela corrente caísse por terra. Porque a falta de perdão, ela vai trazer para mim, né, para nós, falta de paz mental. Ela vai trazer cargas emocionais negativas, raiva, mágoa, ressentimento, ódio, ira, ou seja, tudo que é ruim, tudo que me afasta de Deus, tudo que atrai demônios, porque os demônios são atraídos, né, por coisas sujas. Então, demônios são como insetos. A representação no mundo natural de demônios é mais ou menos quando a gente deixa ali uma comida, ela estraga, ela perde, e daqui a pouco vai chegando as moscas, vai chegando os ratos, vai chegando, né, os insetos, os bichos, e é assim que acontece. Por isso, se eu permitir que essa tristeza, essa mágoa fique no meu coração, esse sentimento de injustiça, eu estarei permitindo que algo podre, estragado, fique dentro de mim. Eu não quero isso. Então, eu quero ter uma alma curada. Eu quero ter uma alma sarada para que eu tenha paz, para que eu tenha tranquilidade. E demônios, eles entram nas pessoas. Demônios entram. E não é porque a pessoa não é cristã, que não é crente, né? Não crê em Deus, que ele não vai entrar. Ele pode entrar sim. E isso é mais frequente do que se pensa. A pessoa, ela precisa tomar muito cuidado, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão do perdão. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer quando algo me ferir, algo me machucar, é ir para a presença de Deus. Se for possível, na presença de Deus, eu preciso expor a minha tristeza, chorar, expor diante dele, né, a minha indignação, aquilo que eu estou sentindo, para que ele possa lavar o meu coração. Muitas vezes a pessoa vai se levantar da presença de Deus totalmente já com o perdão liberado. Mas pode acontecer disso não ser dessa forma. Então, aí ela precisa tomar outras atitudes, que é o segundo passo que eu vou trazer aqui para os irmãos. Quando algo ficar, né, ali dentro de você, lembrando, voltando àquela situação, você vai estender a sua mão direita para frente,
como as pessoas, quando estão no tribunal, elas vão fazer o juramento, né? Aquela ato solene. Então elas estendem a mão direita para frente e elas juram. Então você vai estender a sua mão direita, mesmo com aquele sentimento ruim dentro de você, mesmo que você nem pense. Às vezes a gente tem um sentimento tão ruim dentro da gente que se a gente pensar muito naquilo ali, a gente fica com mais raiva. Então, dependendo do estágio que estiver a sua raiva, né? A sua mágoa, essa mágoa dentro de você, não precisa pensar muito. Quando vier o sentimento e a lembrança, estenda, ao invés de você ficar alimentando, estenda a mão direita para frente. Esteja onde você estiver, né? Pode ser disfarçado, às vezes está perto de alguém. E fale em voz audível, não precisa ser alto, mas em voz audível. Eu libero fulano e ora pela vida da pessoa. Suponhamos a Maria. Eu libero a Maria diante de Deus, diante do Senhor, Pai. Eu libero a Maria pelo que ela me fez, porque ela me roubou, por exemplo, né? Um exemplo. Roubou e me trouxe prejuízo. Então eu declaro a Maria liberada no mundo espiritual. Eu abençoo a vida da Maria, que o Senhor venha ajudá-la a se arrepender, e assim vai. E aí você vai orar, declarar o bem sobre a vida dela. Muitas vezes nossos olhos nesse momento se enchem de lágrima, né? A gente chora nessa hora muitas vezes, porque isso é um ótimo sinal, significa que Deus está trabalhando seu coração. Dependendo da situação que estiver no nosso coração, dependendo do tempo, quanto mais tempo a gente permitir aquela mágoa no nosso coração, mais vai demorar para ela sair. Por isso que a gente não pode deixar ela ficar ali. A gente tem que tratar ela o mais rápido possível. E eu preciso me permitir ser curado por Deus. Eu preciso trabalhar isso, tratar isso, antes que piore. A falta de perdão, ela traz muitas consequências. Não só essa, né? Que é muito terrível. Eu conheço uma pessoa que teve uma visão. Ela passou um período em que ela não estava muito firme na fé. E ela tem ainda até hoje, né? Dons de visão. E aí, não é porque a pessoa às vezes está desviada que ela perde o dom, né? Muitas vezes o dom fica com ela. Ela diz que ela foi dormir uma certa noite com raiva, muita raiva. E enquanto ela estava deitada na cama dela, a cama estava encostada na parede, né? E ela com o corpo virado para o lado da parede. Ela viu um espírito maligno que parecia um morcego, só que ele era grande, bem grande mesmo, do tamanho de uma pessoa, mas ele voava, né? Ele tinha as asas de morcego. Ela viu assim, dessa forma. Então ele com as asas abertas, ele entrou no quarto voando, ela viu, e ele entrou nas costas dela. Ela viu a hora que ele entrou. Porque quando os demônios eles entram, eles se tornam minúsculos, né? Eles se tornam muito pequenos, eles conseguem se tornarem como formigas, como vermes. E muitos deles, eles assumem mesmo dentro da pessoa forma desses bichos, né?
Eu sei porque eu já tive experiências com isso. Eu já vi, né? Deus já me deu visões também a respeito disso. Então eles se tornam minúsculos. É por isso que uma pessoa ela pode conter milhares de demônios, como o caso daquele homem da Bíblia, né? Que tinha uma legião de demônios. Então é por isso. Eles conseguem diminuir-se de tamanho, né? Ficar minúsculos. Outra forma também de trabalharmos a questão do perdão é pedindo oração. É uma coisa que a gente muitas vezes não se lembra, pedindo oração para um irmão, para uma irmã, né? Dizendo para essa pessoa: eu não estou conseguindo perdoar alguém, né, que me fez mal. Quero pedir que você ore por mim, que você me ajude. Então, nós temos muitas ferramentas, mas o problema nosso é que nós nos esquecemos de usar as ferramentas, ou não sabemos muitas vezes como usar. E nós estamos numa batalha, né? Uma guerra. Enquanto nós estivermos aqui, é uma batalha. Então nós precisamos aprender a lidarmos, a usarmos as armas que temos. Então, irmãos, vamos lutar por isso. Não vamos permitir que os nossos corações se encham de raiva, de mágoa. Não vamos permitir. Vamos nos lembrar que quem perde ao não perdoar somos nós mesmos. Não é a pessoa que perde. Algo que Deus me ensinou a fazer, né? Sempre que vier a lembrança do que a pessoa fez, eu dizer com a minha boca: já está perdoado. Por quê? Porque o diabo, ele é esperto. Então, ele sabe quem tem mais dificuldade de perdoar e quem tem menos. Então, o que ele faz? Ele tenta trazer à memória aquilo que é ruim. A palavra de Deus nos manda trazer à memória o que nos dá esperança, né? Mas o diabo, ele vai trazer à memória aquilo que não dá esperança, aquilo que traz rancor. Então, o Senhor me ensinou a fazer isso. Sempre que ele vier com as lembranças, fale. Não precisa ser alto, mas audível. Fulano já está perdoado. Já perdoei. Porque como o inimigo ele não ouve os nossos pensamentos, né? Ele precisa saber o que está dentro de nós. E como nós vivemos pela fé, isso é uma verdade. Porque realmente você já perdoou, você já liberou o perdão. Mas se você sente ainda alguma mágoa, alguma tristeza, alguma dor, você precisa fazer os procedimentos de orar pela pessoa. Ora uma vez, se você percebeu que não sarou ainda, ora de novo. Ora no terceiro dia, ora no quarto dia. E ora também diante do Senhor, pedindo para Ele o bálsamo que cura. O bálsamo para curar a sua alma. E fechar aquela ferida. Aquela ferida que foi aberta precisa ser fechada. Fechada. Ela não pode ficar aberta. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. E estarei agora fazendo uma breve oração pela sua vida. Senhor Jesus, amado Deus poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa palavra, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de ouvirmos, Pai, tua palavra. Te agradeço, Senhor, por o Senhor me usar, Pai, pela honra, pelo privilégio de poder ser um instrumento em suas mãos,
Pai, vem abençoar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo, Pai, essa palavra. Senhor, nós sabemos que para muitos é muito difícil perdoar, não é fácil, mas nós sabemos que nós servimos um Deus que tudo pode. Queremos ter uma alma curada, uma alma livre, limpa. Por isso nós te pedimos o bálsamo que cura sobre as nossas almas. Que o Senhor venha derramar a cura em cada ferida, que cada ferida seja fechada, seja curada totalmente. Em nome de Jesus. Nós já te agradecemos. Amém. Eu espero que essa palavra seja relevante na sua vida e que a sua semana seja muito abençoada. Em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.